Olá, paz do Senhor, bom dia, que Deus abençoe seu dia poderosamente. Estava refletindo nesta manhã, João, lá no capítulo de número 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, está dizendo lá, Jesus ele tendo um bate-papo com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, e ele, no final, ele disse para aquela mulher que Deus, que o Pai, está à procura de verdadeiros adoradores. Que o Pai procura verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Indiferente de qualquer lugar ou de qualquer questão, Deus está procurando pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. E aí a gente vê que às vezes a pessoa fala, não, eu posso adorar do meu jeito, qualquer jeito, do jeito que eu adorar, Deus vai aceitar. Não, biblicamente não. Nós vemos que dois filhos de sacerdote, a saber, Nadab e Abiú, está lá em Levíticos capítulo 10, versículos 1 e 2, ali descendo, nós vemos que Nadab e Abiú, eles foram oferecer queimar um incenso a Deus, oferecer a Deus uma adoração e trazendo fogo estranho para o templo, para a casa do Senhor, pelo que o Senhor os rejeitou, e os dois filhos de Arão foram fulminados ali. Então, não adianta, o Senhor Deus, ele rejeitou e ele exterminou da face da terra Nadab e Abiú, porque eles queriam oferecer um fogo estranho a Deus e Deus não aceitou. Deus ficou indignado pelo que os fulminou de diante da presença dele e os exterminou da face da terra. E aí, uma outra coisa que nós falamos, olha, o que vale é a intenção do coração. A Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem. E aí eu quero fazer alguma coisa, eu falo, não, o que vale é a intenção do coração. Se fosse válida a intenção do coração, lá em 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7, nós vemos que usar ele com uma boa intenção, a intenção do coração de usar, era segurar a arca para que ela não caísse. Deus se indignou com usar. A intenção era boa, mas ele não era qualificado para aquilo. A arca só podia ser carregada pelos levitas, escolhidos por Deus, selecionados por Deus para carregar a arca da aliança. Como nós hoje somos portadores da presença de Deus, não é qualquer um que tem a presença de Deus. A pessoa ela pode ter até a questão financeira, né? Ele pode ter o dinheiro, mas ele não tem o levanta e anda. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. É o que aconteceu lá em Atos 3, e com Pedro e João que subia para orar no templo, eles não tinham ouro e nem prata, mas eles tinham o levanta e anda. E hoje tem pessoas que têm a prata, mas não têm o levanta e anda. Então, a intenção do coração para Deus ela não serve. O que Deus quer é um coração quebrantado. Quando o coração é quebrantado, ele pode fazer que vai dar certo. Mas a intenção de usar era muito boa, mas foi fulminado também, porque Deus não agradou. Deus já estava nervoso, porque a arca não poderia ser carregada a não ser pelos levitas. Eles vão colocar a arca no lombo de boi para carregar. Aí os bois tropeçam e Uzá vai tentar segurar a arca para ela não cair no chão. Que intenção boa,
mas custou-lhe a vida. Então a gente tem que ficar aí, está escrito lá em 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7 ali diante. Também nós não podemos oferecer sacrifício a Deus achando que Deus vai receber o nosso sacrifício. Não é qualquer sacrifício que nós oferecemos a Deus que Ele aceita. Tem pessoa que fala assim, olha irmãos, eu vou fazer isso aqui, mas é para Jesus, né? Então se eu errar ou se não der certo, os irmãos me perdoam. Com quem que o sacrifício, com quem que a adoração, com quem que alguma coisa é para a gente que está ouvindo. Não, é para Deus. Deus é que recebe ou rejeita o nosso sacrifício de adoração. Lá em Gênesis capítulo 4, os versículos ali 3 até 5, nós vamos ver que Abel e Caim trouxeram um sacrifício de louvor a Deus. Um sacrifício, né? Um sacrifício, uma oferta de sacrifício, não é sacrifício de louvor. É uma oferta de sacrifício que eles trouxeram. Pelo que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Então Deus, ele constantemente, ele rejeita muitos tipos de oferta de sacrifício que nós trazemos para Ele, que nós oferecemos a Ele. Então, a gente tem que ficar esperto, né? A Bíblia, ela é muito clara em dizer, né? Deus, ele não aceita qualquer coisa. Ele deu o melhor para mim, deu o melhor para você, e nós precisamos também oferecer a Deus algo que, aos olhos de Deus, preste atenção, aos olhos de Deus, seja perfeito, seja aceito. Não é o conhecimento que vai trazer, não é o nosso conhecimento secular que vai fazer com que nós agrademos a Deus. Nós podemos ser mais simples que for, podemos ser os mais desqualificados pela sociedade para exercer alguma função que exige conhecimento terreno, mas nós precisamos ter conhecimento do céu. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então nós temos que fazer essas coisas, mas, portanto, nós temos que buscar as coisas que são de cima, buscar sabedoria do alto, disse a palavra, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque é Deus que se encarrega de dar sabedoria ao homem. E às vezes a pessoa também fala que pode fazer a obra de Deus se atém naquele versículo aonde me foge a memória, que me lembrei que agora foi quando foi Paulo que diz que não importa, foi Paulo ou foi o próprio Jesus que disse que não importa do jeito que as pessoas estão pregando, e quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. E isso foi Jesus que disse, quem não é por nós, deixa eles pregarem a palavra, deixa eles pregar. O importante é que o evangelho seja anunciado. Então, o evangelho pode ser anunciado de qualquer forma, ou com guerra, ou com paz, ou com alegria, ou com tristeza, de qualquer forma. O evangelho precisa e ele tem que ser anunciado. Porém, é que muitas pessoas se apegam mais ou menos a um sistema que ele diz o seguinte, que qualquer jeito você pode fazer a obra de Deus. Primeiro que Deus ele rejeita. Primeiro tem que ser tudo conforme a tua força. Tem um versículo também que faça o que tiver a mão para fazer. Isso está lá em Eclesiastes. Faça o que tiver a mão para fazer. Parece que Eclesiastes 9, conforme a tua força. E também tem um outro texto aqui que eu estou me lembrando, que é Ezequiel 48, Ezequiel 48. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 48, me fugiu aqui da memória, mas eu vou lembrar. É onde fala que Deus, ele não... As pessoas que fazem a obra do Senhor relaxadamente são malditos
aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Eu estava examinando esse texto por esses dias, me parece que é Ezequiel 48, mas eu vou ficar, depois eu pago esse versículo que fala que Deus, que aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente são malditos, né? Então Deus ele não aceita. Tanto que o Senhor ele rejeitou tanto o sacrifício, o culto apresentado, quanto também o reinado de Saul, que foi lá em segundo Samuel capítulo 13 versículo, a partir do 8 ali, 8 a 15 parece, que Samuel ele marcou um dia para vir, Samuel saiu, marcou um dia para voltar. E ao cabo dos dias que ele havia dito que voltaria, ele não voltou, não retornou. Me parece que 7 dias ele não retornou. E Saul, ele pegou e mandou preparar seu altar. Ele ofereceu um sacrifício a Deus que o Senhor se indignou. Saul não era para oferecer sacrifício, era para esperar Samuel, que seria aquele que estava qualificado para oferecer ali esse sacrifício ao Deus de Israel. Pelo que o Senhor o rejeitou tanto o seu sacrifício, ele teve ali repreensão de Samuel, então ele rejeitou o sacrifício e rejeitou também, a partir de então, o trono de Saul, aí passa a ser rejeitado. Então não é a questão de adorar de qualquer jeito, Deus não aceita. Não é trazer qualquer tipo de fogo que Deus não aceita. Não é qualquer sacrifício, oferta de sacrifício que Deus aceita, porque rejeitou a de Caim, rejeitou o culto que Saul foi fazer para ele. Então isso lhe custou tanto o trono quanto o sacrifício. Deus não gostou, Deus rejeitou. Então nós precisamos a cada dia, meus irmãos, a cada dia lutar para nós fazermos algo para Deus que seja perfeito. Só que a perfeição, ela vem não do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos que observar dentro da Bíblia Sagrada e observar se aquilo que nós estamos oferecendo a Deus é um sacrifício perfeito aos olhos do Senhor. Porque aos nossos olhos, nós que somos errôneos, nós que erramos, já nascemos com a natureza pecaminosa, nós queremos oferecer a Deus alguma coisa que nos traz benefício. Uma vez, Davi, ele recebeu uma oferta de Araúna para que ele podia marcar o terreno onde que Davi queria comprar um pedaço de terra para fazer um templo de adoração a Deus. E Araúna mandou que o servo de Davi, que foi levar a oferta ali para que ele falasse o valor, e ele disse o seguinte: olha, eu vou dar tudo, vou dar o terreno e também vou dar tudo que for preciso para o sacrifício. Quando for oferecer o sacrifício, eu vou entregar, vou dar. E Davi, prontamente ele disse: jamais eu oferecerei a Deus algo que nada me tenha custado. Então procure apresentar um sacrifício a Deus que tenha te custado alguma coisa, porque Deus ofereceu o melhor, tirou de dentro de si e para oferecer para nós o melhor. Então, se ligue nessa ideia, se ligue, e que esses 15 minutos possam ser de grande proveito para a sua vida. Aqui é o pastor Edson André, Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás. O nosso canal no YouTube é
Pastor Edson André, vida no altar, um abraço.